E a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro para procurar armas e munições registradas em nome do ex-presidente. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, depois de divergências nas informações apresentadas pela defesa sobre a quantidade e a localização das armas registradas em nome de Bolsonaro. Segundo Moraes, as supostas divergências tornaram necessária a busca para garantir o cumprimento da decisão judicial e a entrega integral dos armamentos. O senador Flávio Bolsonaro criticou a operação e classificou a medida como um constrangimento desnecessário. Uma busca minuciosa, reviraram tudo. A Polícia Federal sempre que vai lá até a casa do presidente Bolsonaro faz de forma respeitosa. Não estou criticando o trabalho da polícia, não. Eles têm a ordem para ir fazer, tem que ir cumprir, mas reviraram tudo. Uma busca muito minuciosa. Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para poder fazer também a busca, né, procurar alguma arma. Eles foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos. Que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado. Então foi muito ruim, muito constrangedor, mais uma vez uma situação em que a família toda sofre, é uma perseguição implacável com o presidente Bolsonaro, e por óbvio não tinha absolutamente nada de errado. Nenhuma arma foi encontrada na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa afirmou que já havia informado as autoridades o paradeiro de todos os armamentos, disse que todos os esclarecimentos haviam sido prestados antes da operação e afirmou que a busca apenas confirmou as informações apresentadas. Na semana passada, a gente lembra que o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão das armas registradas em nome de Jair Bolsonaro e revogou o porte de arma e o certificado de colecionador, atirador desportivo e caçador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Marcelo Rocha Monteiro, muito boa noite, seja bem-vindo conosco nesta quarta-feira. Marcelo, quero te ouvir aí sobre essa operação da Polícia Federal. O ministro Moraes diz aí que o advogado de Jair Bolsonaro teria apresentado dados divergentes em relação às armas para justificar a operação na manhã de hoje na casa do ex-presidente. A defesa diz que tinha explicado o paradeiro de todas as armas. Quero ouvi-lo. Como é que você avalia essa operação? Houve alguma falha de comunicação? A defesa poderia ter esclarecido melhor a questão do paradeiro dessas duas armas? Ou essa medida se justifica, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, ao mestre Augusto e ao nosso público. Essa operação é mais uma sequência, é mais um absurdo nessa sequência de absurdos que é o processo e a condenação sofridos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Eu acho até que o Flávio Bolsonaro foi polido, né? Ao tratar dessa operação, ele foi até comedido, né? Porque é mais do que desnecessária, ela é ridícula, né? Ela não faz absolutamente sentido algum. E aí é interessante a gente observar o que o ministro Alexandre de Moraes acha, que o ex-presidente está montando um arsenal na sua casa enquanto está em prisão domiciliar, né? Ele está sendo abastecido com armas, né? Quem sabe fuzis, talvez granadas, e a partir daí ele vai fazer o quê? Né? Vai enfrentar o Supremo Tribunal Federal, né? Com a ajuda, talvez, da Michele e da filha do casal, cada uma empunhando uma arma de fogo. É um negócio de um ridículo, né? Mas o que chama a atenção nessa situação é a seguinte: não foi encontrada arma nenhuma, né? Como era de se esperar, e também, e aí isso me lembra do seguinte, não foi encontrada arma nenhuma, né, nas mãos daqueles que foram condenados, assim como o ex-presidente Bolsonaro, pela suposta tentativa de golpe. Quando a gente olha a descrição, o que a gente chama de tipo legal do crime pelo qual eles foram condenados, nos artigos 359, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359L e 359M, que é golpe de Estado, você vai ver em ambos a seguinte definição: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito e tentar depor
por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Em ambos os casos, né, o emprego de violência ou de grave ameaça constitui o que a gente chama de elemento do tipo. É aquilo que precisa existir para que o sujeito possa ser condenado, senão não existe o crime. Né? E não foi apreendida nenhuma arma de fogo nas mãos daqueles manifestantes. Não foi, em momento algum, demonstrado o emprego de arma, seja para violência, seja para grave ameaça. É evidente, né, que a violência ou grave ameaça necessárias para depor um governo ou para dar um golpe de Estado tem que ser uma violência armada, né? Porque ninguém sai por aí para derrubar um governo na mão. Né? Então, mais uma vez, fica caracterizado o ridículo, a farsa, a ilegalidade dessa condenação que vai se desdobrando também na execução da pena. É algo assim, é difícil analisar esse episódio isoladamente, sem levar em conta que isso tudo é um teatro, isso tudo é uma farsa, isso tudo é perseguição política e marketing político para caracterizar o adversário, o inimigo, porque é claro que é isso que o Alexandre de Moraes vê no ex-presidente Bolsonaro, um inimigo político, né? Então, para caracterizar esse inimigo como um fascista perigoso e fortemente armado. Então, é mais do que desnecessário. É uma encenação grotesca e ridícula. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, Ana. Eu sei que você está de olho na geopolítica porque temos informações aí que acabam de chegar, as Forças Armadas Americanas atacaram o Irã, daqui a pouco a gente traz informações atualizadas, a gente está coletando aqui mais informações com a nossa produção, Ana, mas também quero ouvi-la a respeito, antes da gente adentrar nesse assunto internacional, falar um pouquinho sobre essa operação da Polícia Federal que ocorreu na manhã de hoje na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ana, e eu queria trazer a declaração de um dos advogados que representa o ex-presidente, o João Henrique de Freitas, que acompanhou essa operação na manhã de hoje, e ele publicou na sua rede social, na Rede X, ele diz o seguinte: acabo de sair da residência do presidente Jair Bolsonaro após acompanhar mais uma busca e apreensão da Polícia Federal determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. A defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas. Resultado, nada foi encontrado. É lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação. Olha, foi publicado às 8h43 da manhã de hoje, Ana, essa informação, essa declaração de um dos advogados que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Boa noite, professor Marcelo, mestre Augusto. Boa noite à nossa audiência. Paula, o professor Marcelo já explicou, né, os trâmites ali legais, mas o que acontece é que diante dessa nota, por exemplo, fizeram a busca, nada foi encontrado. Nós estamos vivendo mais do mesmo durante 4 anos da presidência do presidente Jair Bolsonaro, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Foi baleia, foi carrinho de pipoca, foi cartão de vacina, cartão de vacina, sendo que o presidente Bolsonaro falava abertamente que nunca tinha sido vacinado contra a Covid, porque ele tinha contraído a Covid, que ele fazia exames periódicos do nível de anticorpos e que o nível estava alto e que ele não ia se vacinar porque ele já tinha contraído a doença e estaria protegido. E mesmo assim falaram da falsificação, da suposta falsificação de um suposto cartão de vacina. Então, Paula, é mais do mesmo. E o problema é que enquanto não houver um basta nessa perseguição política, alguma autoridade, porque o Senado, a gente já viu que não vai fazer. A nossa Casa Revisora da República não vai pegar nenhuma ferramenta de freios e contrapesos e dar um basta nessa insanidade moral, mental, psicológica e, principalmente, essa insanidade inconstitucional
do ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente fica aqui de mãos atadas, mais até do que uma eleição presidencial que, claro, é importantíssima esse ano. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Não adianta trocar o presidente e deixar um Senado omisso e covarde como esse, porque nós veremos mais 4 anos do que foram os 4 anos com o presidente Jair Bolsonaro, que fez milagre. Com tanta interferência do judiciário, ainda fez milagre dentro de uma pandemia. Portanto, Paula, é hora da gente começar a cobrar a partir de agora, já agora que acabou a Copa do Mundo, não é isso? Vamos focar na eleição? Começar a cobrar os senadores. O senhor quer o meu voto? A senhora quer o meu voto? O senhor ou a senhora? Vocês são a favor do impeachment de ministros que cometem irregularidades e inconstitucionalidades? Porque senão, Paula, todo dia nós vamos ficar fazendo esse tipo de análise aqui, análises e comentários em cima de notícias que não deveriam existir mais. Basta. Nunes, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, minha parceira querida. Boa noite, Marcelo. Boa noite a você que nos acompanha. O que me espanta diante disso é a apatia da oposição e do próprio povo brasileiro, né? Pelo menos no Brasil que pensa e presta, e que deveria estar indignado com esse tipo de ação. Ela é, sobretudo, ridícula. Quer dizer que a minuta do golpe previa que 2 anos e meio depois do 8 de janeiro, deveria ser procurado o quê na casa do Bolsonaro? Um pelotão armado e entrincheirado no quarto da filha adolescente? Era isso que eles buscavam? O que o Moraes está buscando é mais uma cortina de fumaça para esconder os 129 milhões recebidos por sua mulher do Daniel Vorcaro. Isso é que deveria ser dito por deputados da oposição, senadores da oposição. Nem no ano eleitoral eles se manifestam. O que é impressionante é a apatia do povo brasileiro. Ou pelo menos do Brasil informado. Como é que pode alguém fazer uma operação desse tipo? Que é coisa de Napoleão de Hospício. Só que é deliberado. Ele faz isso aí, o Moraes, porque ele tem 129 milhões de motivos para tentar distrair o país. Como é que pode fazer isso sem nenhuma reação? Só o candidato à presidência, filho do Bolsonaro, se manifesta? Cadê o pessoal do Congresso? Cadê os partidos? Quer dizer, é essa apatia que o Brasil demonstra que pode fazer com que o Lula permaneça na presidência. O Brasil não fica indignado com nada. Isso aí é motivo de indignação, de deboche, de sarcasmo, tá? Porque é o que merece um Napoleão de Hospício que usa uma toga.